E aí galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema imunitário, terceira linha de defesa. Esta linha de defesa ela é baseada em dois fatores, a especificidade e a memória. Especificidade é a capacidade que o sistema imune tem de distinguir o agente invasor, reconhecê-lo. Por isso a terceira linha de defesa é um mecanismo de defesa específico, porque distingue o invasor. Essa distinção ela vai se efetuar a partir de anticorpos. O anticorpo aqui esquematizado dessa forma, em formato de Y, tá? O anticorpo ele é específico para um determinado antígeno. Então, é o antígeno que vai determinar qual tipo de anticorpo será produzido. Professor, eu esqueci o que é anticorpo e o que é antígeno. Vou explicar para vocês. Se liguem. Anticorpo é uma molécula proteica capaz de se ligar ao antígeno, inativando-o. Isto é um anticorpo. E antígeno é qualquer coisa que gere uma resposta imunológica. Qualquer coisa, qualquer elemento estranho que gere uma resposta imunológica é um antígeno. Por exemplo, o envoltório de micro-organismos como vírus, bactérias, protozoários, vermes parasitas, grão de pólen, tecidos transplantados, qualquer coisa que gere uma resposta imunológica é chamada antígeno, a resposta do sistema imune. Beleza? Então vamos lá. O anticorpo ele é específico para um determinado antígeno. O sítio de ligação do anticorpo, sítio de ligação, ou seja, as regiões do anticorpo capazes de se ligar ao antígeno, os sítios, tem que ser complementares ao antígeno. Veja que esse sítio triangular aqui, esses sítios, são complementares a esse antígeno triangular. É só didático, só para que vocês entendam bem, tá? Só para que vocês compreendam. Já nesse anticorpo aqui, os sítios de ligação são quadradinhos, olha, tá vendo? E os antígenos são quadradinhos também ocorrendo em encaixe. Então tem que ser complementar. Beleza? Continuando. E o que é memória? Memória é a capacidade que o sistema imune tem de guardar a informação daquele agente invasor. Ocorreu o combate daquele invasor. Quando ocorreu uma reinfecção, uma entrada desse agente invasor em um outro momento, células especiais chamadas células de memória já guardaram essa informação. Então elas rapidamente vão se transformar em células do sistema imune, em outras células, e rapidamente combater o invasor. Beleza, galera? Ok, é isso aí. Vamos agora falar sobre imunidade humoral e imunidade celular. O que é imunidade humoral? Imunidade humoral está associada, em especial, à produção de anticorpos. Os anticorpos produzidos vão para a corrente sanguínea, fluido intercelular, então humoral que vem de humor líquido, ok? Anticorpos que circulam em fluidos, como corrente sanguínea, fluido intercelular, enfim. Então, beleza, quando se fala em imunidade humoral, nós falamos em linfócitos B. O linfócito B é uma célula do sistema imune produzida na medula óssea vermelha, passa para a corrente sanguínea, linfa, baço, linfonodos, onde se concentram, tudo bem? E o linfócito B, ele é importante, galera, muito importante na produção de anticorpos. Falou em linfócito B, falamos em produção de anticorpos, beleza? Então vamos lá. Cada linfócito B vai ter aderido à sua membrana plasmática um tipo de anticorpo. Veja que esse tem um tipo de anticorpo, aqui é anticorpo aderido à sua membrana, não é chifre não, é anticorpo mesmo, tá? Esse aqui tem aderido um outro tipo de anticorpo na sua membrana. Então, cada linfócito vai ter um anticorpo, um único tipo de anticorpo na sua membrana plasmática. Então, você tem, por exemplo, a invasão de uma bactéria. Os antígenos presentes na superfície dessa bactéria foram reconhecidos por este linfócito aqui. Porque houve encaixe, tá vendo? Houve encaixezinho, olha. Houve reconhecimento. Com o reconhecimento, este linfócito, ele é ativado, galera. É ativado. Então, ele começa a se multiplicar. Se multiplica formando clones e tal. Alguns desses linfócitos vão se transformar em plasmócitos. Plasmócitos são células que produzem anticorpos. Vão produzir os plasmócitos e liberar os anticorpos. Ó, liberou, pá! Esses anticorpos vão aderir ao micro-organismo invasor, no caso aqui uma bactéria, aderem ao micro-organismo invasor, prejudicando sua ação sobre os tecidos, sua ação de um modo geral, ok? Então pronto, com esses anticorpos aderidos aqui, a bactéria tá lascada, velho. Ela se ferrou, porque ela vai ter aderido os anticorpos
ela vai estar com sua ação prejudicada e ela vai ser mais facilmente reconhecida e devorada por fagócitos, por células fagocitárias, como macrófagos, neutrófilos, eosinófilos. Eu passei uma aula sobre isso, sobre tipos de leucócitos. Vocês assistam, beleza? Quem não assistiu, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Devorou a bactéria. A bactéria foi devorada, foi destruída. Esse micro-organismo. Alguns linfócitos vão se transformar em células de memória. Alguns se transformam em plasmócitos, outros se transformam em células de memória, alguns outros. Essas células vão guardar informação desta bactéria que invadiu o corpo, essa bactéria. Vão guardar informação. Se este micro-organismo novamente invadir o corpo em outro momento, estas células de memória têm vida longa, guardaram a informação e rapidamente vão se transformar em plasmócitos produzindo anticorpos. A resposta imunológica vai ser mais rápida em uma reinfecção. Ok, galera? Beleza? Esta é a imunidade humoral. Vamos agora à imunidade celular. Quando a gente fala em imunidade celular, está associada a um combate corpo a corpo, célula a célula. Existe a produção de anticorpos também, mas está especialmente associada a um combate corpo a corpo. Quando a gente fala em imunidade celular, nós temos que falar sobre os linfócitos T. Linfócitos T são células do sistema imune, produzidas na medula óssea vermelha, passam para a corrente sanguínea, linfa, órgãos linfáticos, assim como o linfócito B. Só que diferente do linfócito B, os linfócitos T não produzem anticorpos. Não produzem. Eles vão ativar outros linfócitos e outras células assim do sistema imune. Eles vão ativar outras células do sistema imune. Ok? Então, se liguem nisso aqui. Um macrófago devorou um vírus. Realizou fagocitose devorando um micro-organismo, como um vírus, por exemplo. Esse vírus é destruído através das enzimas digestivas do macrófago e parte dos peptídeos presentes nele, que estariam na cápsula proteica do vírus, esses peptídeos, vão passar para a membrana plasmática do macrófago. Esses pedacinhos de proteínas passam para a membrana plasmática do macrófago. E ele passa a ser uma célula apresentadora de antígenos, pessoal. Ok? Passa a ser uma célula apresentadora de antígenos. Então esses antígenos, esses pedacinhos de proteínas, na membrana plasmática do macrófago, tá ali. Então, um linfócito T auxiliar, chamado TCD4, porque tem a proteína CD4 na sua membrana plasmática, ele vai ter proteína que se encaixa nesse antígeno. Se encaixou, pá! Ele reconheceu esse antígeno. Nesse reconhecimento, ele tem uma função muito importante de produzir substâncias chamadas interleucinas. As interleucinas, galera, elas vão promover a multiplicação e a ativação de células do sistema imune. Se multiplica formando novas células e ativa as células que se formaram e as células que já existentes ali no meio. Então, é o que vai acontecer. O linfócito T auxiliar vai estimular, né? Multiplicação e ativação. Se multiplica, algumas células vão formar linfócito T citotóxico, linfócito T supressor, linfócito B, célula de memória. Então, observe que tem essas células do sistema imune que vão auxiliar, vão ser importantes no combate, tá? Então, beleza. Formou o linfócito TCD8, que é o T citotóxico, também chamado de killer, célula assassina. Esta célula é capaz, ela vai atacar células infectadas, matar células infectadas. De que maneira, professor? Ela vai ter no seu próximo à sua membrana plasmática vesículas contendo substâncias chamadas perforinas. Essas substâncias vão ser liberadas por exocitose, vão para a membrana plasmática da célula infectada e vão causar furinhos na membrana plasmática, furinhos. Isso vai matar a célula infectada. Causa furinhos na membrana plasmática, mata a célula infectada. O linfócito T citotóxico ele é importante também no combate de células cancerígenas, células lesadas. É a principal célula associada à rejeição a transplantes. Um órgão transplantado por fulano de tal, o órgão foi rejeitado, que foi colocado nele lá. A principal célula associada a isso é o linfócito T citotóxico. Ok, pessoal? Muito importante nos mecanismos de defesa. O linfócito B vai produzir anticorpos, anticorpos, que vão se encaixar no micro-organismo, no vírus, inativando-o. E
O linfócito T supressor, ele vai diminuir a imunidade. Diminuir a imunidade, professor, é quando a quantidade de anticorpos for suficiente ou não for mais necessária, o linfócito T supressor vai diminuir aquela imunidade ali, porque o agente invasor já foi destruído, já foi combatido, tá? Foi combatido, o linfócito T suprime, diminui a atividade imunitária, vai diminuindo. Beleza? Essa é a função do T supressor. Linfócito B produz anticorpos, libera os anticorpos, e é produzida e é formada, né, células de memória. Essas células de memória, como eu disse nas outras paradas aqui, ela vai guardar a informação do agente invasor. Se ocorrer uma reinfecção, ela vai se transformar em outros linfócitos T citotóxicos, e combater o agente, o micro-organismo invasor. Beleza, galera? Uma informação interessante, vejam como o linfócito T, CD4, T auxiliar é importante. Muito importante, por isso que quando a pessoa tem uma infecção por HIV, sua imunidade é comprometida. Porque o HIV ele ataca justamente o linfócito TCD4, T auxiliar. Importante por ativar todas essas células aí. Então, quando o linfócito T auxiliar é atacado, é destruído, toda essa atividade é comprometida, galera. Por isso que uma pessoa que tem AIDS, ela tem uma queda muito grande na imunidade. Então ela sofre por um conjunto de infecções adquiridos mediante a queda da imunidade. Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha aí, não esqueça de deixar o joinha e valeu. Forte abraço.